paz do Senhor, meus irmãos amados. Bem, faz tempo que eu não venho aqui pregar, dar uma palavra, mas hoje eu vim aqui para fazer exatamente isso. Voltar a fazer o que eu nunca devia ter parado, que é pregar o Evangelho através do YouTube. E talvez algum dia eu até fale tudo que ocorreu, mas vamos focar no que Cristo tem a falar para a gente neste dia. E primeiramente, obrigado Deus por esse dia maravilhoso. Quantas vezes a gente não faz isso? Agradece o pouco. E eu não tô falando isso só por mim. Não, sim. Não estou falando isso só de vocês, mas sim por mim também. Porque estou conveniente a errar e erro muito todos os dias. Uma frase que eu gosto muito e que eu não me lembro onde que eu ouvi. Mas é: o justo não é aquele que nunca erra, mas é aquele que sempre se levanta. Então, agradeça no pouco. Mesmo que você erre, peça perdão e continue agradecendo e louvando a Deus, porque Ele é a nossa salvação. Isso não vale só para vocês, como vale para mim. E isso nem é o intuito da palavra, mas veio no meu coração e eu falei a vocês. Mas o que eu quero tratar com vocês hoje se encontra lá em Salmos 42, versículo 11. Lerei aqui rapidinho e já explicarei. Por que estás assim tão triste, ó minha alma? Porque martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, ó meu Deus. E esse é um salmo, na verdade é um versículo muito conhecido, muito mesmo. E o que a gente pode tirar disso? O salmista, ele conversa com seu próprio ser, conversando com ele mesmo por que sua alma está abatida. E o que a gente tira disso? Ele está angustiado, ele está triste, ele está com algo ruim ocorrendo com ele. E em meio à adversidade dele, ele pergunta o porquê que a alma dele está abatida. Ele não reclama. Isso é importante. Nunca reclamar, porque Deus está te dando a oportunidade de viver. Não reclame. Não reclame. Eu ainda vou fazer um vídeo específico só disso. Mas muitas vezes a gente tem momento ruim em nossos dias. Mas a gente não deve olhar para o momento ruim, mas sim para Cristo. O amor de Cristo nos alcança e nos transforma a cada dia. Deus sempre está conosco, mesmo quando a gente não sente. Uma coisa que é muito importante a gente entender é: não devemos nos basear por sentimentos, mas sim na verdade que Cristo já falou sobre nós e sobre nós mesmos. Então, não é sobre sentir a Deus, mas saber que Ele está com você. O intuito desse vídeo é falar sobre um momento muito complicado e que eu falo com todo o meu coração que eu estou passando por algo assim, que é o deserto. E o deserto espiritual, que é um momento onde Deus fica em silêncio aparentemente. E a gente não sabe o que acontece, o porquê está acontecendo muitas vezes, nem o intuito daquilo, mas a gente tem que ter uma certeza no meio do deserto, que é: Deus está com a gente e Ele está nos moldando. O deserto serve para nos moldar, nos fortalecer, nos ensinar a depender mais dele, revelar um propósito, transformar a gente. Estamos em constante moldamento por Cristo e devemos deixar Deus moldar e trabalhar da forma dele. Muitas vezes não é do nosso jeito, mas é do jeito dele. E devemos ficar firmes no que Cristo nos fala. E na sua Bíblia está escrito que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Isso é a tua presença. Então, por isso que o salmista pergunta por que a alma dele está abatida. E ele fala que continuará louvando o Senhor, porque Ele é o seu Salvador, o Deus dele. Mesmo que ele não veja, mesmo que ele não sinta, mesmo que ele não esteja sentindo algo, não esteja sentindo Deus se movendo, mesmo que tudo esteja difícil, ele não reclama, ele não perde a fé, mas ele louva a Deus e acredita, ele confia nele. E
Eu sei que muitas vezes a gente erra, muitas vezes nossa fé fraqueja, muitas vezes a gente reclama até mesmo sem perceber. Mas vamos tomar mais cuidado. O deserto não é castigo. Muitas das vezes, na verdade, é a maior prova de amor. Porque Deus está nos preparando para quê? Já parou para pensar nisso? Talvez Deus esteja te preparando para você ficar mais firme nele, para você viver um propósito, para sua fé não ser fraca, te firmando para você ser como ele, porque a gente tem que ser como Cristo. E te firmando principalmente para você ser salvo. Cristo nos guia por caminhos que não entendemos, mas que são necessários. E os caminhos de Cristo, os pensamentos de Cristo são muito maiores do que os nossos. Então você pode estar confuso, pode não estar entendendo nada. Mas assim como o salmista falou aqui para ele mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Ainda o louvarei, o meu Deus, o meu Salvador. A presença de Deus é tudo que a gente tem, tudo que precisamos, irmão. O deserto é necessário. Estamos sendo moldados e amadurecidos. O Senhor é o nosso grande oleiro, como dito em Jeremias. A gente precisa deixar Deus trabalhar da forma dele, do jeito dele, como ele quer. Porque a gente tem que entender que ele nos ama tanto, que deu seu filho por nós. E não merecendo nós nada do que ele nos dá, ele deixou seu filho morrer pela gente, nos livrou dos nossos pecados, nos salvou, nos dá essa esperança, nos perdoa sempre se verdadeiramente nos arrependermos. E ainda além disso, tem tudo que ele fez após a morte de Cristo e antes de Cristo. E até ver o que ele faz hoje em dia. Quantas vezes Deus dá bênçãos para você que você nem percebe. Cristo está nos mínimos detalhes, basta você ver. Olha só, até mesmo ver isso pode ser a confirmação de Deus na sua vida. Entenda que o deserto não é ausência, mas é preparo, é fortalecimento, é moldamento para, se não for para um propósito, se não for para te fazer ficar mais parecido com Cristo, Deus está te moldando para você se firmar mais nele. O deserto é um momento que a gente tem que se aprofundar mais em Cristo. Não chegue no deserto e fuja de Deus. Se aproxime mais. Deus te deixa nesse momento para você se aproximar mais. Deus te deixa assim para que Ele te molde. Você é o vaso de Cristo e Ele está te moldando todos os dias. Então, firma só em Cristo. Se errou, se reclamou, se fraquejou na fé, tudo bem. Deus te perdoa se você se arrepender. Mas firma-se em Deus. Então, o que eu tenho a falar para todos vocês que estão no deserto assim como eu? Esperem no Senhor. Confiem no Senhor. É fácil? Nunca. Não é fácil. Mas se lembre de tudo que Deus já fez por vocês. O que Deus já fez por mim é tanta coisa que eu poderia citar para vocês, mas uma coisa que já ocorreu com todos nós. Fomos resgatados. Vindo de mim mesmo, quando eu me entreguei para Cristo, eu estava no meu pior momento, mas Cristo não me rejeitou, Ele me segurou pela mão, falou que sou filho dele e hoje estou aqui. Falhei muito, errei muito, demorei muito para entender que o que faltava em mim era Cristo. E mesmo sendo resgatado, voltei a falhar e falho todos os dias. Mas Cristo todas as vezes me pega pela mão, me chama de filho, porque Ele morreu por mim e por você. Então entenda, o deserto não é Deus te maltratando, porque Deus tem pensamento só de bens para a gente. Então, firme-se em Cristo ainda mais. Espera nele, confia nele, que o mais ele fará. Essa é a mensagem. Ela pode ter sido bem simples, mas entendo que esse vídeo é tanto uma resposta para vocês quanto até para mim mesmo, porque eu estou passando por isso. É o Espírito Santo falando através de mim, eu creio. Então firmem-se,
na confiança de Deus. Firmem-se na rocha que é Cristo. Porque quando você está confiante nele, você não é perdido. Você é guiado por ele mesmo sem ver. E quando você cai, ele te levanta. O justo não é aquele que nunca cai, mas quem sempre se levanta pela força de Cristo e não pela nossa. Jesus te ama e quer o seu melhor. Entenda que o deserto, na verdade, o deserto é o melhor lugar para você estar. Acho que esse vai ter até ser o título do vídeo, eu tô achando. Então firme-se em Cristo. Confie em Cristo. E o mais ele fará. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. E até uma próxima.